Quando a gente fala em câncer, logo se pensa em imunoterapia e não poderia ser diferente. A programação da ASCO sempre tem diversos tópicos neste assunto. O Dr. Bernardo Garicochea, que é do grupo Oncoclínicas, está conosco e traz alguns comentários. Doutor, o que a gente tem de novidades em imunoterapia? Não da parte de tratamento, mas questões mais científicas. Ok, no primeiro dia da ASCO, houve uma enxurrada, uma inundação de artigos, de papers ou de abstracts sobre novidades a respeito de imunoterapia. Esse mundo tão misterioso está aos poucos se revelando para a gente, sabe? E para sempre provavelmente vai mudar a história do tratamento do câncer. E a primeira coisa é entender por que alguns pacientes que aparentemente teriam tudo para responder à imunoterapia não respondem. E a gente tem que descobrir por que isso acontece, porque tem algum segredo que a gente pode revelar por trás disso e trazer a imunoterapia de volta para a linha de frente para esses casos. Alguns abstracts apontaram coisas muito simples que podem ser observados. Pacientes que têm efeitos colaterais muito intensos, como vitiligo, por exemplo, no estudo de Egermont, foi apresentado aqui, tiveram uma resposta mais intensa ao tratamento com imunoterapia. Seria uma dica que o tratamento que você está usando está funcionando, continua. Tá? Outra história interessante foi pacientes que têm história familiar de câncer têm uma resposta melhor à imunoterapia. Isso não surpreende tanto. Muitos desses pacientes têm uma taxa enorme de alterações genéticas causadas por erros de reparo, caso de síndrome de Lynch, por exemplo, ou mesmo BRCA1, BRCA2, e esses pacientes formariam mais antígenos e talvez respondessem melhor por isso. Tá? Mas tem coisas mais legais nisso. Tá? A primeira delas, e que me interessa diretamente, porque diz respeito à genômica, tá? Foi a descoberta que os pacientes que têm alterações na via da anemia de Fanconi, são 27 genes nessa via e eles fazem coisas diferentes, mas no fundo reparam o DNA. Eles têm uma resposta mais interessante em estudos retrospectivos, um estudo retrospectivo em especial para a imunoterapia. Valeria a pena investigar essa via e os pacientes que não têm essa via intacta talvez sejam candidatos menos interessantes à imuno. Uma outra situação que de longe é mais interessante que foi apresentada aqui foi pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células. O que se descobriu é que esses pacientes, apesar de terem expressão de PD-1 positivo, fortemente positivo, terem uma taxa de mutação importante, Tumor Mutational Burden, TMB alto, né? Esses pacientes, alguns deles não respondem ao tratamento ou param de responder. O que acontece? Tá? O que os autores desse estudo descobriram é que 75% dos pacientes que têm alterações já iniciais em câncer de pulmão, que vão receber o tratamento, têm mutações num gene chamado STK11, que causa uma doença genética chamada síndrome de Peutz-Jeghers. Mas esses pacientes, eles têm a mutação no tumor. Eles não têm Peutz-Jeghers. 75% dos pacientes, das pessoas com câncer de pulmão, têm mutação nesse gene. E quando tem mutação nesse gene, a resposta à carboplatina junto com a imunoterapia não faz efeito. Tá? Eu acho que essa é uma descoberta fantástica. E, de novo, nos traz, assim como os genes de anemia de Fanconi, para a questão de que a gente vai ter que testar nossos pacientes cada vez mais, para saber que tratamento é melhor para cada um. Nós já temos alguns marcadores que nos dizem, sabe, com um pouquinho mais de precisão, que pacientes podem responder melhor. Seguindo um pouco mais adiante, a gente tem algumas novidades, tá, no desenho dos tratamentos. Então, a gente tem tratamentos que estão sendo focados para outras células que não diretamente as que apresentam ou expressam PD1, PDL1. Tá? E eu contei mais de 35 abstracts com moléculas diferentes uma das outras, tá? Todas extremamente promissoras, e 3 me chamaram a atenção, porque no ano passado elas foram feitas em animais, os estudos, no EACR do ano passado, e esse ano já estão em pacientes. E as 3, os resultados foram promissores nos pacientes. Tá? Uma que afeta o anticorpo antimileriano em tumores ginecológicos, e portanto aumenta a função do macrófago. Uma outra que afeta uma proteína chamada CD47, que o tumor produz e para se proteger. Então você limita a proteção do tumor e faz o sistema imune reconhecer de maneira melhor. E uma outra que cria um anticorpo que é específico para o seu HLA contra os linfócitos T, para que você possa ativá-los de maneira mais interessante por uma via extrínseca.
Eu achei essas estratégias absolutamente maravilhosas. A gente tem um mundo pela frente para poder continuar tentando encontrar os tratamentos imunológicos mais eficazes. Tá? E eu espero que no ano que vem a gente tenha novidades ainda maiores sobre isso, mas que todos guardem bem. Tá? O mundo não se restringe a nivolumab, pembrolizumab e ipilimumab. Nós vamos aparecer com coisas muito, muito mais interessantes no ano que vem. Para terminar, bem rapidamente, a associação de fatores que movem o meio ambiente com os anticorpos tem mostrado resultado positivo. Eu cito 2 estudos, um com uma droga chamada Ramucirumab e outra com uma droga chamada, eu tenho que anotar aqui, senão a mente não melhora, o regorafenib, desculpa, que a gente usa tanto em tumores digestivos, junto com o nivolumab, mostraram um resultado excelente. Então eu atuo no meio ambiente e atuo no tumor diretamente, que está produzindo anti-PD1. Tá? E aí esses resultados são melhores. Não é simplesmente um alvo, tá? É um contexto. A gente tem que mexer no contexto, não basta mexer só naquela pessoa. É que a imunoterapia está ensinando para a gente. Muito obrigada, Dr. Bernardo, por traduzir informações tão complexas, mas também igualmente de grande importância na oncologia. Desculpe pela longa conversa. De maneira alguma, foi de grande importância. Continuem conosco na cobertura ASCO 2019.